Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Araújo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Hoje eu venho conversar com vocês, na verdade trazer uma resenha para vocês de um dos livros mais desafiadores que eu li em 2021. Pois é, nós já estamos no mês de novembro, eu achei que isso nem iria mais acontecer assim, de eu pegar algum tipo de livro que fosse me surpreender, ou me deixar confuso, enfim, trabalhar algumas questões que eu vou explicar para vocês à medida que eu for conversando aqui. Mas esse livro surgiu, nos 45 do segundo tempo, e então iremos conversar hoje sobre um lugar chamado Evilville. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa cidade. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo, péssimo, péssimo com títulos com nome, tá? Então eu acredito que seja um lugar chamado Evilville, e esse livro é escrito pelo Alexandre The King, é assim que está o Instagram dele. Vou deixar o arroba do autor aqui na descrição desse vídeo para você poder ir lá acompanhar, tá? Creio eu que o nome é Alexandre, mas obviamente o sobrenome dele não é The King. Porém, o Alexandre ele faz um trabalho muito legal no Twitch, de jogos, etc e tal. Inclusive tem algumas referências, né? Eu vou conversar com vocês sobre o livro, vocês vão entender. Então por isso a página dele é bem assim, bem intuitável, sabe? Coisa de Twitch, assim, de gamer, de jogos. Então vão lá acompanhar o autor e conhecer as obras do autor também, tá? Conversar com vocês sobre Evilville talvez seja um desafio tão quanto foi fazer essa leitura, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, foram muitas sensações, e eu vou tentar colocar aqui, expressar para vocês da melhor maneira possível, para que não fique uma coisa confusa as minhas palavras, tá? Pronto. Fui convidado pelo autor a fazer a leitura desse livro e eu fui assim, sem saber, na verdade, nada, nada, na dica de nada do que se tratava. Eu não sabia sinopse, fui ler a sinopse, na verdade, quando eu fui fazer a resenha para vocês, porque eu li o livro sem saber a sinopse dele. E aí o livro começou de uma maneira e foi caminhando para outro, eu não entendi muito bem, mas o que se trata então a obra Um Lugar Chamado Evilville. Primeiro a gente precisa entender que o livro ele vai se tratar, ele vai se passar, o personagem principal, eu diria, dessa trama não é o nosso personagem, apesar dele estar aqui nessa capa. Não é o Michael, ou Mikhail, né? Eu não sei como o autor pronuncia o nome desse personagem. Eu escolhi pronunciar Michael mesmo, Mikhail. Não é sobre ele a história, tá? Apesar de ele ser o protagonista, apesar de, tudo girar em torno dele ali, eu acredito que o grande protagonista, o grande plot aqui desse livro seja Evilville, né? Foi o que mais assim me impactou e foi um dos motivos. Deixa eu baixar o Kindle porque a minha ring light está fazendo sombra aqui, né? Sombra não, luz na cara de vocês. Enfim, é um livro que a cidade vai ter muito mais um papel importante do que o próprio personagem principal. Aqui nós vamos conhecer o Michael, ou Michael, né? E ele vai acidentalmente, ou talvez não, parar em Evilville, e ele acorda lá sem saber direito o que está acontecendo, nós menos ainda sem saber o que está acontecendo. É uma cidade assustadora em todos os sentidos, é uma cidade escura, é uma cidade isolada, onde não existem muitas pessoas. As poucas pessoas que trombam com Mikael ali nesse primeiro momento são pessoas que estão extremamente assustadas, e essa cidade também tem uma ornamentação um pouquinho exótica, tá? Eu diria que a cidade ela tem algumas coisas ali, umas estátuas, algumas coisas meio estranhas estão ali no meio dessa cidade, o que faz com que nós, juntamente com o nosso personagem, fiquemos muito apreensivos, uma vez que a gente já cai dentro de um universo onde a treta toda já está acontecendo, né? Como eu falei com vocês que o autor ele é jogador de gamer, né? Eu me senti exatamente como se eu estivesse jogando uma partida de jogo onde eu acabei de entrar, assim, já caí em um mundo que tá tudo rodando já, tá tudo rolando, e eu vou ter que me adaptar naquele universo. Eu, enquanto leitor, e creio que o Michel também, né, o Mikael, ele teve a mesma sensação e eu consegui sentir isso também, que eu estava adentrando em um lugar que era assustador, mas que eu não sabia de nada. E isso foi uma sacada muito genial. Foi um primeiro momento muito bem abordado pelo autor, porque
deixa a gente instigado para entender, para tentar saber o que está acontecendo, a gente fica curioso, né? E até um pouco assustado também com algumas coisas. E um fator também que causa muito espanto aqui nessa história, logo nos primeiros momentos, é que os primeiros contatos que Michel tem com outros seres humanos são pessoas, como eu já falei, que estão muito assustadas e tudo gira em torno de um apito que tem em Evilville. Na verdade, são 3 apitos, tá? Só que é o seguinte, quando toca o primeiro apito, é como se fosse um alerta de que algo muito grave está para acontecer. E isso é recorrente nessa cidade, tá? Todo dia, basicamente, acontecem esses 3 apitos e eles são, então, um presságio de que algo muito ruim está para chegar nessa cidade. Então, assim, a gente escuta primeiro, né, o primeiro apito, depois vem o segundo, e aí coisas já começam a desandar nessa cidade. E quando o terceiro, ele finalmente acontece, é revelado para nós que essa cidade é realmente tão assustadora quanto nós pensávamos que era lá no início dessa leitura, né? Mas um pouquinho para frente, quando a gente entende o que é esse terceiro sino, a gente realmente fala eita atrás de eita, porque essa coisa aqui tá meio estranha. Aqui nós vamos ter personagens que estão perdidos, e quando eu digo perdidos, não é só no sentido de localização, né, de não saber muito bem que cidade é essa, o que essa cidade quer com eles, mas também perdidos mentalmente. Todas as pessoas, todos os personagens que estão por aqui, eles perderam alguém ou perderam algo que era muito querido para eles, e eles basicamente têm que tentar encontrar essa pessoa, ou esse, enfim, esse amuleto, né? Esse farol que é chamado aqui no livro, para conseguir sair dessa cidade. Eu falando assim com vocês, eu não sei se vocês conseguiram pegar, mas a mim, se eu posso fazer uma comparação desse livro, ele me lembra muito um desenho que eu assistia quando eu era criança, e eu gosto até hoje, que era o desenho chamado Caverna do Dragão. Vocês lembram quando tinha aqueles jovens garotos que foram parar em outro mundo e eles tinham que resolver várias tretas lá, vários problemas para tentar sair, né, e voltar para a realidade, e tinha um Vingador, que era o vilão, etc e tal. Esse livro, ele vai trabalhar basicamente a mesma lógica, assim, os nossos personagens, eles vão estar ali em Evilville, que é uma cidade assustadora, eu já repeti essa palavra aqui 1 milhão de vezes, porque realmente é uma cidade que deixa a gente agoniado, agonizado até com algumas cenas, e eles têm que encontrar esse farol ali para conseguirem, né, uma resposta. A gente não sabe ainda ao certo durante a leitura se essa resposta é voltar para a vida real. A gente não entende ainda se esses personagens... A princípio, para mim, parecia que eles estavam numa espécie de purgatório, sabe? Cumprindo alguma coisa para irem para o céu, para o inferno. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu passei grande parte do livro sem entender, na verdade, qual seria o objetivo desse farol, dessas pessoas, né? Qual o objetivo deles nessa trama? O que eles significariam quando o nosso personagem principal encontrasse, no caso, o farol dele aqui. E assim, foi uma jogada de mestre do autor nesse livro, porque ele consegue prender o leitor desde, como eu falei com vocês, desde a primeira página até a última. A gente fica agoniado com o que vai acontecendo, o desdobramento aqui, as pessoas, os personagens que entram, né, e os personagens que saem também, porque como é um livro que se passa em um cenário meio de suspense barra horror, assim, a gente sabe que a gente vai perder alguns personagens no meio desse caminho. Então, essas perdas, elas são bem dolorosas também até, porque são personagens que a gente se apega até certo momento também com eles. Então foi uma sacada muito boa do autor em criar essa cidade tão misteriosa e não revelar para o leitor logo de cara qual seria a recompensa, né, de encontrar esse farol, essa pessoa, esse ente querido, enfim, que todo mundo está ali procurando alguém, todo mundo está procurando por algo dentro desse universo. Dito isto, aí você deve estar pensando assim, Felipe, então ele é um livro favoritado 5 estrelas? Infelizmente não. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe a minha opinião sobre esse livro. Eu gostei muito da narrativa, eu gostei muito da abordagem do autor. Porém, algumas coisas me fizeram não dar 5 estrelas pro livro, tá? Eu até cheguei a falar com o autor que... Eu falei com ele que algumas coisas não estavam funcionando muito pra mim. Eu acho que o autor, ele exagera um pouquinho, às vezes até um pouquinho a mais mesmo, assim, em alguns conceitos se tratando de cenas com temáticas mais sexuais. Eu acho que tem principalmente uma cena
que poderia ser cortada desse livro sem atrapalhar em nada, assim, o andamento da obra, sem prejudicar em nada. Então, eu acho que algumas abordagens, algumas pequenas abordagens que fogem mesmo do tema principal, do andamento principal da obra, não me deixou dar 5 estrelas para esse livro. Porém, como eu já disse, é um livro muito bem escrito, com um cenário muito bem pensado, muito bem criado, e o volume 2 já está em pré-venda, então quero muito ler o volume 2, quero muito que o autor me chame, me convide para fazer a leitura do volume 2 de Evivilles, porque eu acredito sim que a escrita do autor tenha melhorado nessa questão de não fugir tanto do núcleo principal da narrativa, e eu quero principalmente descobrir o que vai acontecer com alguns personagens aqui, porque como é um livro que vai ter sequência, nem tudo ficou fechadinho, assim, ficou várias brechas. Eu quero muito mesmo entender de verdade a maldade, o porquê dessa maldade tão grande dentro de Evivilles, porque tem uns seres ali, umas coisas misteriosas que deixam a gente com o coração até palpitado, tá? Se você ficou curioso em conhecer, vou mostrar a capinha aqui para vocês mais uma vez. Se você ficou curioso em conhecer Evivilles, a princípio ele está disponível somente no formato e-book lá na Amazon, tá? Eu vou deixar o link de compra dele aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, compra. É um livro curtinho, não é um livro muito longo. Compra ele, baixa no seu Kindle, baixa no seu celular, faça essa leitura e me conta aqui nos comentários depois, ou vai lá no direct, me chama lá e me conta qual foi a sensação de vocês, qual foi a sua experiência lendo Evivilles, tá? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe para pelo menos uma pessoa, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, obrigado!